Acreditem se quiser, nem só de literatura policial vive esse canal. De vez em quando eu também leio um romance de época e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Estou aqui hoje para sair um pouquinho, da minha zona de conforto aqui do canal e falar para vocês sobre alguns romances de época que eu adoro e que eu gostaria muito de indicar para vocês. Teve uma época da minha vida em que eu li muito romance de época, eu era assim, rata de sebo mesmo, eu adorava ir pro sebo, buscar romances de época novos. Eu ainda sou da época em que o romance de época era publicado apenas no formato de banca, com aquelas capas muitíssimo escandalosas, né? Hoje em dia não, hoje em dia o romance de época recebeu um status, né? As editoras publicam muito, as capas são um pouquinho mais discretas e muita gente ama, né? Mas eu sou desse momento um pouquinho mais atribulado, né? Do romance de banca e tudo mais. Nunca me importei, nunca tive essa questão do preconceito literário. Pra mim, tanto faz, tanto fez. Pra mim, é literatura, é livro, tava tudo certo, sempre li. Houve um momento da minha vida em que eu meio que parei de ler romance de época. Eu não sei se eu dei uma enjoada ou se naquele momento a minha questão literária deu uma guinada por outros caminhos. Mas eu ainda leio de vez em quando. Eu acho que o romance de época, ele é uma ótima distração e ele também é um ótimo livro pra você sair de ressacas, principalmente. Então eu resolvi fazer um vídeo, para contar pra vocês 10 romances de época que eu adoro e que eu indico bastante. Eu talvez divida esse vídeo em duas partes, caso fique muito longo, mas daí vocês vão saber. O primeiro livro que eu quero indicar pra vocês, eu acho que infelizmente ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas eu vou deixar de dica do mesmo jeito, Quem sabe se mais pessoas ficarem curiosas sobre ele, não aconteça o milagre dele ser publicado por aqui, que é o livro The Lady's Tutor, da Robin Shon. Esse aqui é um romance de época vitoriano, ele vai contar a história da Elizabeth. A Elizabeth é uma moça de 32 anos, se não me falha a memória. Ela é casada há 16 anos, ela tem 2 filhos, o marido dela é um político. E ela é uma mulher que ela é, digamos, psicologicamente muito maltratada pelo marido dela. Ela se sente muito mal, ela se sente feia, ela sente que ela não atinge os padrões de beleza daquele momento. E um dia a Elizabeth vai ouvir falar desse homem chamado Ramil. O Ramil é, digamos, um dandy inglês, ele vive uma vida de luxo, de festa e tal, e ele é conhecido por suas artes sedutoras. Ela vai conversar com ele porque ela quer que ele a ensine a seduzir o marido de volta. O que eu gosto muito nessa história é porque ele tem um tipo de sedução intelectual. O Ramil não é um cara que vai tentar ensinar ela a conquistar o marido através só da questão corporal, física, etc. Não. Ele é um homem que ele vai apelar muito para a mente da Elizabeth. Ele vai mexer com ela para que ela se sinta bonita do jeito que ela é naquele momento, para que ela entenda que ela tem valor sim, que ela é uma mulher completa, que ela não precisa que o marido ache disso dela para ela achar. Então é um livro que ele fala muito dessa sedução um pouquinho mais intrínseca, uma sedução mais intelectual. Eu lembro que eu adorei a história, finalizei com ele super favorito e querendo muito que ele fosse publicado aqui no Brasil, então fica a minha dica. Outro livro que eu adoro é Edenbrooke, da Julian Donaldson. Já tem resenha desse livro aqui no canal. Esse aqui é um romance de época que, se eu tivesse que escolher uma palavra para definir, eu escolheria doce, gente. Esse é um livro doce, é um livro lindo, é um livro... Ai, muito fofo. Ele vai contar a história da Marianne Daventry. Ela é uma garota muito doce, muito querida, que ela não gosta da agitação de bailes, ela não tá muito afim desse momento de viver a sociedade. Ela gosta do interior, ela gosta do campo, só que ela tá naquela idade de ser apresentada, de achar um marido, etc. E ela se sente muito infeliz com isso. A vida dela vai mudar quando ela receber um convite para ir passar um tempo em uma casa de campo e ela vai se apaixonar pela ideia porque era tudo o que ela queria. Chegando lá, a Marianne vai conhecer o filho da dona da propriedade e eles vão criar ali um relacionamento, que um romance de época tem ali o seu clichê e tudo mais. Uma coisa que eu gostei muito no livro e que é uma característica da escrita da autora é que, por exemplo, ela tá mais pra Jane Austen do que para Julian Quinn, se for o caso. Por exemplo, você não vai ter cenas de sexo entre os protagonistas desse livro, porque a gente tá no século XIX, não é bem assim que as coisas acontecem, às vezes as pessoas casavam sem nem tocar uma na mão da outra, então ela traz esse ar um pouquinho mais conservador, esse ar um pouquinho mais próximo ao período histórico, que eu gostei muito. Eu adorei ler o livro porque ele foge um pouquinho daquela questão da tensão sexual e das cenas mais picantes pra cair realmente em como era a sedução pouco a pouco, sabe? A questão do romance acontecendo passo a passo e tal. Muito bonitinho o livro, um doce, e eu gostaria muito que mais obras dela fossem publicadas aqui no Brasil.
O terceiro livro que eu quero indicar pra vocês eu já indiquei aqui no canal e eu fiquei muito feliz porque eu soube que algumas pessoas foram ler, então eu vou indicar mais uma vez, que é o lindíssimo Flores na Tempestade. Esse livro, gente, meu Deus, só de lembrar já me dá um quentinho no coração de tão incrível que esse livro é. Esse livro vai contar a história do Christian, que é um dandy, ele é um sedutor inglês, né, que vive na farra, vive na festa, até um dia em que ele sofre um acidente vascular cerebral, um AVC. Só que nós estamos no século XIX e a questão médica ainda não havia evoluído o suficiente para compreender, né, essa doença, para entender como lidar com a pessoa. Então o Christian, a família dele pega e o coloca em um sanatório, porque acha que ele está maluco. E acontece que, gente, a autora vai mostrar as coisas acontecendo dentro da cabeça dele. Ele não tem mais o domínio completo dos próprios pensamentos, ele vai mostrar isso ao longo da narrativa. E é nesse sanatório que ele vai conhecer a Maddie. A Maddie é uma quaker, ela é super conservadora e ela vai ser a única pessoa que vai focar no Christian e tentar entender o que está acontecendo com ele, e obviamente isso vai se desenvolver num romance incrível, e a autora vai desenvolver um romance aí que vai acontecer de forma muito gradual, porque os dois têm que se entender, eles são totalmente diferentes e o Christian precisa ser compreendido de uma maneira que ninguém parece ser capaz de fazer, mas a Maddie vai. É um livro que infelizmente também não foi publicado no Brasil ainda, mas você encontra ele, né, tanto na versão em inglês quanto na versão de Portugal, né? E eu acho que vale muito a pena ler essa história porque ela é uma das histórias mais bonitas que eu já li dentro do romance de época. O quarto livro que eu quero indicar pra vocês, As Ratas de Sebo, do Romance de Banca, vão lembrar ou vão reconhecer pelo menos o nome da escritora, que é o Simplesmente Mulher, da Bronwyn Williams. Esse livro, ele é um clássico do romance de banca que se passa no Velho Oeste, que eram os meus favoritos, né, na época do romance de banca. E esse livro vai contar a história da Carrie e do Jonah. A Carrie é uma mulher super batalhadora que vive ali no Velho Oeste. Se não me falha a memória, ela tinha 2 filhos na história e ela vive sozinha e ela precisa de muita ajuda para levar o trabalho da fazenda adiante. Ela vai participar um dia de um leilão de presos e ela vai comprar o Jonah por $2. O Jonah, ele era um mestiço de índio com um branco, se não me falha a memória, então ele sofreu ali uma série de preconceitos. E os dois vão acabar criando um relacionamento que vai ir da amizade para o amor. E eu lembro que essa foi uma das coisas que eu mais gostei nessa história. É porque não é do tipo assim, o casal se olhou e se apaixonou. Não. Eles começam de forma em atrito, e aí eles se tornam amigos, eles se tornam confidentes e depois eles se tornam amantes. E a maneira gradual com que a autora fez isso, eu lembro que foi maravilhosa. E esse era um livro que eu tinha muito carinho por ele e eu sempre indicava. Então, retirei ele lá do meu baú da memória para indicar para vocês. O quinto livro que eu quero indicar para vocês hoje é o Pecados no Inverno. Esse aqui é um livro que reúne um dos meus plots favoritos, que é o plot, né, do malvado ou do vilão que se apaixona, e a gente vai ter muitos atritos entre ele e a mocinha. Esse livro vai contar a história da Evangeline, que é uma moça que vive com alguns parentes que ela não gosta e que também não gostam muito dela, só que eles são os detentores da sua guarda, por isso da sua fortuna. E ela quer se tornar livre, ela quer usufruir desse dinheiro e ela sabe que ela só vai conseguir isso se ela casar. Só que ela não vai conseguir um marido de um dia pro outro, e é aí que ela vai fazer uma proposta para o vilão da história, que é o Sebastian, né? O Sebastian, ele é o anti-herói da série de livros, e os dois, né, vão começar com essa questão da proposta mesmo. Ela vai fazer a proposta, ele vai ficar intrigado, mas ele vai gostar, enfim, do que ele pode vir a receber disso. Eles vão para o famosíssimo casamento por conveniência, que nós já sabemos muito bem no que vai dar. Eles acabam se casando na Escócia e aí entram os termos, enfim, que eles combinaram antes da trama toda começar. Obviamente, né, vai ter esse atrito maravilhoso entre os dois, ele quer agir de um jeito, ela quer agir de outro. O Sebastian é super protetor em relação a Evangeline, né, mesmo ele fingindo que não é. Então é aquele livro que dá pra dar umas boas risadas e mesmo assim é extremamente fofo. Então é isso, aqui eu encerro a primeira parte do meu vídeo sobre os meus romances de época favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, quero saber se vocês curtiram o vídeo, se vocês gostam de romance de época. E espero que vocês gostem, porque daí vem uma segunda parte por aí, né? Com mais 5 livros, 5 romances de época que eu gosto muito e que eu gostaria que vocês também conhecessem. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.